Bom dia! Que Deus seja louvado por mais um domingo que Ele nos permite estar juntos para este estudo bíblico, produzido e apresentado pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Como é bom desfrutar desses momentos de aprendizado da Palavra de Deus. Tudo que aqui aprendemos deve nos levar a uma vida de fé e dedicação ao Senhor da vida. Lembramos a você que este mesmo estudo é apresentado de forma presencial aos domingos na Escola Bíblica Dominical, a partir das 8h30 da manhã, em nosso templo, na Avenida Joaquim Nabuco, 2015. Temos nos dedicado estes últimos domingos ao estudo da vida de Samuel. O texto base é o primeiro livro de Samuel, capítulos 1 a 25. Hoje, nós vamos chegar ao capítulo 8, onde encontramos uma narrativa muito significativa e que nos ensina lições preciosas. Sobretudo, vamos observar que Deus sempre foi e continuará sendo fiel às promessas que fez ao seu povo, mesmo a despeito das falhas e pecados dos seus filhos. Vamos ao texto? Abra sua Bíblia e mantenha aberta no capítulo 8 de 1 Samuel. Vamos ler inicialmente os versos 1 a 4. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Pois bem, há quem diga que com esta narrativa fica provado, pelo menos neste ponto, que Samuel não havia aprendido a lição de Eli e de seus filhos. Desde o início dessas lições, nós deixamos claro que não existem pessoas perfeitas e sem pecado. Todos os heróis da fé tiveram seus pontos fracos. A exposição dessas fraquezas não tem o objetivo de expor essas pessoas ou desanimar os leitores. Pelo contrário, precisamos aprender com as lições apresentadas. Os filhos de Samuel também se desviaram do caminho reto e desonraram o nome do seu pai. Curiosamente, seus nomes têm significados maravilhosos. Joel significa Yahvé é Deus. Abias, Yahvé é meu pai. Infelizmente, nem sempre os homens honram seus nomes, seja nos tempos bíblicos, seja nos dias de hoje. Somos constantemente exortados por esses exemplos a perseverar em ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos como forma de estabelecer neles a fé e as atitudes corretas diante de Deus e dos homens. Não temos como saber o quanto de responsabilidade coube à falta de cuidado de Samuel em relação aos seus filhos. Mas pelo menos uma coisa fica clara: ele sabia da desonestidade dos filhos e ainda assim os nomeou como juízes em Israel, em Berseba. Essa localidade ficava no extremo sul do território de Israel, longe das vistas e da supervisão de Samuel. Samuel já estava ficando velho e precisava de auxiliares para essa tarefa de julgar o povo. Porém, ele podia ter escolhido pessoas idôneas. Seus filhos não seguiam seu caminho. Isso gerou uma situação que levou os líderes mais experientes das tribos de Israel a procurar Samuel, precipitando uma situação que claramente desagradou a Deus. Esses chamados anciãos de Israel se reuniram e foram a Ramá falar com Samuel.
O motivo está nos versos seguintes, versos 5 a 9. Eles disseram: veja, você já está ficando velho, e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra, quando disseram: dê-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atenda à voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda à voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Essa não era uma aspiração nova no meio do povo israelita. Algum tempo antes, o povo desejou que Gideão reinasse sobre eles, após a vitória sobre os midianitas. Com a morte de Gideão, o seu filho Abimeleque tentou se insinuar como rei, mas também não obteve sucesso. Precisamos observar que a instituição da monarquia envolvia a separação entre a liderança civil e religiosa do povo. Isso nunca havia acontecido antes entre os israelitas. Eles viviam como uma teocracia, onde os sacerdotes exerciam uma liderança bem caracterizada. A separação entre os poderes político e religioso significava que Israel, a partir de então, começaria a ter uma história política independente de sua história religiosa e, portanto, contrária à sua vocação. Israel foi chamado para exercer uma liderança espiritual no mundo. A sua entrada no mundo político foi um erro estratégico. Essa palavra dos anciãos foi profundamente pesada para Samuel. Ele foi afetado pessoalmente por duas razões. A primeira era a acusação contra seus próprios filhos, a qual ele não podia refutar. Infelizmente, a palavra dos anciãos era verdadeira. Eles já estavam cansados de experimentar a corrupção por parte das suas lideranças. Eles desejavam um novo tempo para o seu povo. Mas a maneira como eles imaginavam esse novo tempo não era exatamente a mesma de Samuel. A segunda maneira como Samuel foi afetado pessoalmente é que, naquele momento, ele se sentiu rejeitado pela própria liderança do seu povo como sacerdote e juiz. Os anciãos reclamavam por um novo líder que os guiasse nas guerras, e Samuel já estava velho para exercer esse papel. Ainda assim, aqueles homens mantinham o respeito e a submissão ao homem de Deus. O mesmo Samuel que havia errado ao escolher juízes, poderia agora acertar ao escolher um rei. Eles pediram a Samuel que lhes escolhesse um rei para serem como as demais nações. Deus os havia escolhido para serem bem mais do que isso. Eles haviam sido escolhidos para proclamar a salvação do Senhor até os confins do mundo. Eles eram protegidos, guiados, orientados e governados pelo Senhor. Nenhuma outra nação na terra possuía os privilégios e as prerrogativas do povo de Israel. Mas, ainda assim, o desejo deles era ser como as demais nações. Sobre isso, o comentarista Warren Wiersbe escreveu: quando os anciãos pedirem para ter um rei, como tem todas as nações, estavam se esquecendo de que a força de Israel deveria ser diferente da força de outras nações. Os israelitas eram o povo da aliança de Deus e ele era o seu rei. A glória de Deus habitava no meio deles e a lei de Deus era a sua sabedoria. As motivações dos anciãos estavam alicerçadas na segurança nacional
e no desejo de obter maior proteção contra os inimigos, de modo especial os filisteus, que ainda eram uma ameaça constante para eles, Israel precisava de um governo centralizado, mais forte, uma coalizão mais intensa entre as várias tribos, para trazer unidade nacional. Na mente deles, um rei era imprescindível para essas ações. Acima de tudo isso, lembremos mais uma vez que Samuel era um homem de oração. Por isso ele buscou a Deus. E a resposta do Senhor foi surpreendente. Primeiro, o Senhor autorizou Samuel a fazer a vontade do povo. Mas Deus sabe de tudo. E ele já antevia os problemas que aquela atitude iria causar. Deus permitiu ao povo enveredar por aquele caminho, para ensinar-lhes que é muito melhor submeter-se a ele do que ficar batendo cabeça à toa. Também nos impressiona a lição que o Senhor ensinou para Samuel. O sacerdote estava se sentindo rejeitado, apesar de todos os anos de serviço fiel a Deus e ao seu povo. Mas o Senhor lhe diz claramente: não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Essa reivindicação de um rei era, na verdade, um sinal de decadência espiritual daquele povo, mesmo depois dos grandes livramentos que eles haviam experimentado. Aqueles líderes estavam duvidando do poder de Deus para dar-lhes a vitória, preferindo confiar em estratégias humanas. Mas Deus não se surpreende com as atitudes egoístas do seu povo. Ele também não fica sem saber o que fazer. Ele é Deus Todo-Poderoso. No Salmo 33, versos 10 e 11, está escrito: o Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. O que os anciãos de Israel estavam tentando fazer é o que muitos cristãos, infelizmente, também insistem em fazer em nossos dias. A palavra de Deus nos orienta a nos submetermos a Ele, buscarmos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e andar em seus caminhos. Mas em vez de fazer o que Deus manda, muitos cristãos hoje em dia preferem dar ordens a Deus. Palavras como eu determino, eu exijo, eu não abro mão dos meus direitos, fazem parte do novo vocabulário da cristandade. Que direitos nós, como pecadores, temos diante de Deus? Que condição nós temos de dar ordens a Ele? Os anciãos de Israel poderiam ter pedido um rei sem usar como justificativa a sua fragilidade diante de outros povos. Eles conheciam a sua história e sabiam que muitas vezes o Senhor lhes havia dado a vitória em situações bastante desfavoráveis. Quando eles confiavam no Senhor e se entregavam em suas mãos, o livramento era certo. Em outras ocasiões, mais tarde, Deus também os livrou de situações vexatórias, quando eles obedeceram de todo o coração. A advertência do Senhor aos anciãos por meio de Samuel foi solene. Isso significa que eles deveriam ser completamente informados das consequências do seu pedido. Um rei, como em todos os povos e nações, possuía direitos. Alguns desses direitos eram a praxe, a que os povos estavam acostumados. Outros, porém, seriam verdadeiros abusos de poder, como de fato aconteceu no reinado de muitos monarcas israelitas. Essas exigências que os reis passariam a fazer sobre o povo estão descritas nos versos 11 a 17. No capítulo 10, verso 25, ficamos sabendo que mais tarde Samuel escreveu essas palavras em um livro e o guardou diante do Senhor, para que pudesse ser consultado. As exigências eram as seguintes: serviço militar, trabalho forçado nas terras, trabalho forçado nos arsenais do rei, trabalho na cozinha real, apropriação de terras para recompensa de ministros do rei, impostos e confisco de escravos para o trabalho do rei.
As advertências de Deus por meio de Samuel chegaram ao seu clímax no verso 17, onde ele diz: vocês serão seus servos. O real significado dessa palavra é que o povo, suas propriedades, seus bens, suas famílias e seus empregados estariam em algum momento sujeitos a serviço do rei. O rei teria o poder de convocar todos os homens capazes para o serviço militar e usar qualquer propriedade quando fosse necessário para a defesa da nação. Apesar disso, os anciãos não voltaram atrás. Eles estavam decididos a mudar e tornar Israel uma monarquia. Suas palavras estão nos versos 19 e 20. Não, queremos um rei sobre nós, seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. As funções do rei estavam sendo determinadas nesse momento. Primeiro, o rei vai governar. A esperança daqueles líderes era que um rei traria unidade à nação, que deixaria de ser um amontoado de tribos isoladas para se tornar um povo unido e poderoso. O problema é que isso aconteceu em um primeiro momento, mas as divisões internas permaneceram. Mais tarde vemos as intrigas entre as tribos de Benjamim e Judá, as tribos dos dois primeiros reis. Também vemos o cisma que levou à divisão do reino em dois, com consequências trágicas para ambos. Segundo, o rei fará as guerras do povo. A ideia era de que um rei forte, tendo unido um exército poderoso de todas as tribos, poderia derrotar qualquer inimigo. Vemos aqui que a confiança daqueles homens deixa de ser no poder de Deus e no seu cuidado para se fixar em um poderio militar liderado por um rei humano. As exigências para o estabelecimento de uma monarquia valeriam apenas se, a partir de então, houvesse paz e segurança para as pessoas. O que eles faziam questão de não se lembrar é que a paz e a segurança para o povo de Deus estão nas mãos do Senhor. As batalhas do povo de Deus são as batalhas dele mesmo, se houver fé, confiança e entrega em suas mãos. Essa é mais uma lição que deve ficar gravada em nossas mentes. Cada um de nós tem muitas batalhas a travar nessa vida. Quando entregamos nossas lutas nas mãos de Deus, Ele luta por nós. Quando Samuel viu que o povo estava determinado, apresentou-se mais uma vez diante do Senhor em oração. As palavras de Deus no verso 22 foram simplesmente: atenda à voz do povo e escolha um rei para eles. Embora aquele povo estivesse rejeitando o governo do Senhor, Deus os amava e queria o melhor para eles. Por isso, apesar daquela escolha errada, Deus os abençoou, dando-lhes reis para os liderarem em suas batalhas. Alguns comentaristas observam que a precipitação do povo em desejar um rei fez com que o primeiro rei escolhido fosse Saul, que apesar de ser um guerreiro forte e valente, não temia o Senhor e acabou fracassando. As misericórdias de Deus fizeram com que Saul não estabelecesse uma dinastia. Em seu lugar, Deus levantou um homem segundo o seu coração, Davi, filho de Jessé, da tribo de Judá. Em nossa vida também, tantas vezes tomamos decisões erradas que nos levam ao fracasso, derrota e aflição. Algumas dessas decisões levam a situações que não têm como ser desfeitas. Porém, se nós somos servos de Deus, Ele nunca desiste de nós. Nosso erro não representa um ponto final em nossa caminhada com Deus. Ele sempre está disposto a nos receber novamente em seus braços e mudar o rumo da nossa história. Apesar dos momentos difíceis sob o reinado de Saul, Israel experimentou a bênção de Deus no reinado de Davi. A razão foi que tanto o rei quanto o povo buscaram a Deus de todo o coração. Esse é o segredo.
Quando nos concentramos apenas nas bênçãos que podemos receber de Deus, estamos sendo egoístas. Quando buscamos a Deus em primeiro lugar, como Jesus mandou, Ele nos abençoa com alegria. Mas a maior bênção é a sua presença em nossas vidas e o seu cuidado constante. Nas próximas 2 semanas, nós vamos estudar a respeito do relacionamento de Samuel com os 2 primeiros reis de Israel, a quem ele teve o privilégio de ungir em nome do Senhor. Se você puder, leia os próximos capítulos do primeiro livro de Samuel antes do domingo que vem. Que o Senhor nos dê um domingo abençoado. Até a próxima semana, se Deus nos permitir.